Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores que nos acompanham pela TV Rede Cidade, pela Rádio Solidária FM e minhas senhoras e meus senhores que nos acompanham aqui nesta casa. Bom, como todo mundo sabe, eu já disse mais de uma vez, mandaram eu dizer no vídeo, mas eu achava que todo mundo já sabia, mas como cada profissional tem sua área e o profissional lá é do marketing, mando eu dizer, eu disse. Eu estou há 12 anos praticamente na casa e durante esse tempo todo tive o prazer de estar ao lado da vereadora Lucinete e muitas vezes nós concordamos, mas dessa vez e pelo jeito, algumas vezes no futuro nós vamos discordar bastante. Primeiro, quem sou eu para dar conselhos, mas eu apenas diria à vereadora que esse caminho de comparar é meio desvantajoso. Embora que você comparar 12 com 4 é complicado, mas nesse caso eu não aconselharia. Se eu fosse dar um conselho, eu não aconselharia a comparar não, porque se for comparar, a coisa vai ser feia. E eu começo a mostrar. Primeiro, o Colinas do Sul, e essas coisas são boas, muito boas, porque são dados públicos, convênios públicos, documentos públicos. O Colinas do Sul, quando foi objetivado pela Prefeitura do Espírito de São Bento, e o recurso veio do governo federal, o que às vezes não dizem, mas é só olhar nos portais aí, Sagres e tudo mais, o convênio da Colônia do Sul era aquele padrão Lula de mandar dinheiro para o município, que além do conjunto habitacional, estava incluído lá a escola, uma praça e a infraestrutura. O Colinas do Sul, na gestão que construiu, se limitou a levantar e cobrir e entregar à população algumas casas sem estrutura nenhuma. A escola veio ser concluída agora há pouco tempo. A praça ficou só no projeto bonito, que papel aceita tudo. Então, a primeira questão que foi colocada. Segundo, os PSFs. A vereadora sabe muito bem que apesar de que como diziam os antigos, o bocado de comida é esquecido, uma boa maioria, e não são todos, eu ressalto, mas uma boa maioria dos agentes comunitários de saúde se esqueceram quem eu sou e o que eu fiz por eles ao longo de 15 anos. Mas naqueles poucos, vamos lá que 20%, 30% dos agentes comunitários de saúde ainda hoje reconhece o que eu fiz por eles, o que eu fiz em defesa da categoria, quando não estava na moda defender agente de saúde, que agora está na moda. De um ano para cá, está na moda defender agente comunitário de saúde, então todo mundo defende agente comunitário de saúde. Naquele tempo, há 15 anos atrás, quando não era moda, quando não dava voto, não dava ibope, não era bonito defender agente comunitário de saúde, eu defendia. Sozinho na Câmara muitas vezes, mas defendi durante muito tempo. Então, alguns poucos que reconhecem, sabem do que eu estou dizendo, de que até 2017, os PSS funcionavam tão bem, que a maioria deles não recebiam o PEMAC. E quem trabalha na saúde sabe que o PEMAC é uma espécie de prêmio, na verdade não é um prêmio, é uma remuneração mais do que justa, mas o governo trata como um prêmio. Tanto é verdade que ele é tido como um prêmio, que ele não incorpora no salário para efeito de previdência, ele não incorpora o salário para efeito de 13º, de férias, enfim. O PEMAC não é incorporado no salário para efeitos salariais. Então, como o PEMAC não incorpora no salário, ele é um prêmio. E 6 PSFs, desses PSF tão organizados que tinham, sequer podiam ser cadastrados no PEMAC, porque não cumpriu os requisitos. E hoje, no município, com todo o desastre da administração atual, só tem um PSF que não está recebendo, em 2020, o PEMAC. Só um único. E são dados oficiais. Ninguém precisa acreditar em mim. Ninguém precisa acreditar na liderança do prefeito, muito menos no prefeito. É só ir lá no Ministério da Saúde, no site do Ministério da Saúde, onde trata do programa de agente comunitário de saúde, e olhar se o que eu estou dizendo é verdadeiro ou se não é verdadeiro. Então, eu acho que se 6 não recebiam, agora apenas um não está recebendo, como os critérios não foram mudados, deve ter melhorado alguma coisa. Eu não sei o que melhorou, mas melhorou. Segundo o governo federal. E eu acho que todo mundo sabe que eu não sou o maior fã de Bolsonaro, e certamente se ele me conhecesse não ia gostar de mim. Então não vai dizer que não é por causa do vereador, por causa do prefeito. Então deve ter melhorado alguma coisa.
Segundo, em relação às cadeiras, o equipamento que a vereadora colocou, é verdade verdadeira. A vereadora não mentiu uma única palavra, falou só a verdade. Os equipamentos já estavam. Agora, o que a vereadora talvez não soubesse, mas também é oficial e eu posso provar, é que estavam tão abandonados, vereadores, essas cadeiras e outros equipamentos estavam tão abandonados num depósito, que nem no inventário da prefeitura, quando foi passado uma gestão para outra, foi incluído. Se alguém achar que eu estou mentindo, vá na prefeitura e peça o inventário, quando a prefeitura foi entregue, quando foi passado de uma gestão para outra, se as cadeiras, que não era só uma que a vereadora Márcia pediu e foi levada para Barra de Cima, mas várias cadeiras, vários equipamentos odontológicos, alguns equipamentos hospitalares, estavam tão abandonados que não constaram no inventário da prefeitura. Não é porque, não interessa se o cara concorda comigo ou se não concorda. A questão é que isso é uma verdade que não pode ser contestada. Por quê? Porque o documento está lá na prefeitura, o inventário do que foi entregue à gestão nova, quando chegou lá que fez o inventáriozinho, esses equipamentos sequer constavam no inventário. Então, como é que você deixa um equipamento que não está abandonado, um equipamento que está sendo bem cuidado, e você não coloca no inventário da prefeitura, que até essas caçambas de ferro, que tem uma perto do açougue, outra perto do mercado da rede, para botar o lixo. É importante, porque não tem coisa mais inconveniente e inadequada do que lixo jogado fora. Mas até aquelas caçambas de lixo estavam no inventário. Mais uma vez eu digo, ninguém precisa acreditar no que eu estou dizendo. Pois não. Colega, me tire duas dúvidas. Primeiro, você sabe melhor do que eu que para os PSFs, quando tinham os 6, tinha um tipo de requisito, que eu trabalhava e sei como é que era. Os outros 6 não estavam incluso, não era porque estava diferenciado de gestão, não. É porque o sistema com Bolsonaro mudou. Agora ele é único, que cada um vai julgar, não PSF, mas por membros de pessoas. Você é mais inteligente do que eu, se realmente for para o sistema fazer o comparativo, você vai entender que mudou, por isso que os PSFs entraram todos no sistema de PEMAC. Segundo, se foi tão abandonado e era abandonado, como foi que tão depressa a gestão achou um depósito abandonado para pegar os instrumentos que estavam nesse depósito? Porque São Bento é grande. Para você que não sabe, para você que não foi entregue a chave de um depósito, dizendo que lá continha instrumentos hospitalares, para você achar dentro de São Bento, tinha que ser alguém que soubesse, porque foi rápido para encontrar. Discordo de você totalmente. O PEMAC, você pode ir, que do tempo que iniciou para agora, mudou o sistema. E esse de depósito abandonado, isso não vai colar com a população, porque ninguém encontrar dentro de São Bento uma coisa abandonada, como se fosse uma mina de ouro que já soubesse. Alguém deu a chave para abrir o depósito, claro. O canto que estava guardado, os materiais. E ainda tem mais material, provavelmente guardado, porque que tem material com força, tem. Só duas questões para esclarecer o que você colocou. Primeiro, Bolsonaro assumiu a presidência em 2019. Então, em 2017, quando os PSFs entraram no PEMAC, não foi porque Bolsonaro mudou, porque em 2017 Bolsonaro não estava mudando nada. Como agora não está mudando nada, para melhor, pelo menos, não está mudando nada. E segundo, não foi uma mina de ouro que ninguém descobriu. O proprietário do imóvel procurou a prefeitura para receber o aluguel, que estava atrasado, como muitas outras coisas mais estava lá, e disse que era alugado à prefeitura, e a prefeitura precisou ir lá. Quer dizer, a prefeitura não vai. Mas quem administrava a prefeitura teve que ir lá no depósito, saber que depósito era esse, o que é que tinha nesse depósito, onde é que estava o contrato desse depósito, e como eu disse, são fatos públicos e notórios. Não precisa ir muito longe, não. É só procurar. Se alguém achar que não é do jeito que eu estou dizendo, procura o dono do depósito e pergunte se os aluguéis não estavam atrasados, e se ele não procurou receber, que era o direito dele, para ficar bem claro para amanhã alguém dizer que eu estou contra a pessoa que recebeu. Pelo contrário, se ela tinha um contrato com a prefeitura, alugou um depósito e não estava recebendo, se fosse eu iria atrás, ela fez mais do que certo. Então não foi a melhor. Da mesma forma como a gestão, depois de ser notificada pela CGU, descobriu que, não sei porquê, aí eu não sei, não adianta me perguntar que eu não sei. A gestão anterior abriu uma conta em Campina Grande, num banco não oficial, não era Banco do Brasil, nem era Caixa Econômica, nem era Banco do Nordeste, abriu uma conta no Santander para ser depositado o dinheiro de um convênio de calçamento e gastaram o resto do convênio e ainda tinha 44 mil lá no Santander, em Campina Grande. Ou alguém em São Bento vai dizer que não viu essa conversa, ou que eu estou inventando. Porque, mais uma vez, são documentos oficiais.
não adianta a gente discutir contra documentos oficiais. Então, a gestão era tão organizada que abriu uma conta no Santander de Campina Grande para entrar o dinheiro no convênio. Não me pergunte por que os três bancos que tem em São Bento não se viam. Foi abrir no Santander de Campina Grande e gastou um convênio de 151 mil, gastaram uma parte, ficou 44 mil lá. Deve ser pelo mesmo motivo porque colocaram. E as cadeiras de dentista, tem mais. Não era uma só lá que tinha, nem duas não. Tinha várias, mas tinham algumas que foram perdidas, literalmente perdidas, porque foram colocadas no chão, mal armazenada. As de cima estavam boas, as do chão, em contato com a umidade e tudo mais, não prestou. Outra é verdade também, porque para descartar essas cadeiras, foi feito um documento. O cara não chegou lá, botou no ombro e jogou na caçamba do lixo, não. Então, essa questão dos PSF, não tem para onde ir. Em relação à pintura, eu aconselho, mais uma vez, eu não sou conselheiro, mas eu aconselho, vereador, porque se eu for num PSF e tiver certeza que lá foi feita uma reforma de 120 mil, e a única coisa que foi feita no PSF foi uma pintura, gastou 120 mil do meu dinheiro, do meu, do seu e do nosso, eu denuncio o Ministério Público no outro dia. Não é ninguém que vai denunciar, e nem vou fazer denúncia anônima, não. Eu quem vou fazer a denúncia e boto meu nome lá bem bonitinho e minha OAB, de que o prefeito gastou 120 mil para fazer uma pintura. Então, quem denuncia o Ministério Público sou eu. Agora, eu não acredito de forma nenhuma que tenha sido gasto 120 mil reais para fazer uma pintura num PSF, porque essas obras do PSF são convênios, esses convênios são prestados contas, e até agora, se alguém souber de alguma, me corrija, mas até agora eu não conheço um único convênio com a Prefeitura de São Bento que foi feito nesses 3 anos e 6 meses, cuja prestação de conta tenha sido reprovada. Então, a gente tem que denunciar muita gente, porque se o recurso for federal, vamos ter que denunciar o pessoal do TCU. Se for estadual, vamos ter que denunciar o do TCE, porque alguém está sendo conivente com esse desvio. Porque eu não acredito que um técnico especializado, estudado, preparado, treinado para isso, venha num PSF e concorde, faça um relatório, dê um parecer favorável a aprovar uma prestação de conta de um convênio que gastou 120 mil para fazer uma pintura. Porque eu acho que o maior PSF de São Bento, ele não tem 250 metros de área construída. Porque PSF não é hospital, não é clínica, ele não precisa ter uma área grande, ele precisa ter equipamento bom. Então vamos dizer que o PSF tenha 250 metros quadrados. Para você pintar 250 metros quadrados, você gastar 120 mil e o órgão de contas aprovar, alguém está sendo conivente com isso aí, se é que isso existiu. E para o derradeiro, no que a vereadora colocou, dizer também, essa questão do hospital. Quem não conhece São Bento e não conhece a história do hospital, e ouve a oposição atual, que era a situação anterior, falar do hospital, dá a impressão equivocada de que a atual gestão está no poder há 20 anos, pegou o dinheiro desse hospital, desviou todinho e não fez o hospital. Porque a primeira mentira que contaram e tentaram segurar, que não funcionou mais, era que tinha deixado o dinheiro na conta. Ou alguém vai dizer que não teve esse discurso? Pois não, vereador. Essa questão, uma parte, por favor. Essa questão do hospital, só no Brasil e só em São Bento, aonde a vítima é culpada pelo dinheiro que desapareceu. Obrigado. Pois é, primeiro a lorota era que o dinheiro estava na conta. Quando a lorota não colou mais, aí passou-se para a segunda lorota, que o dinheiro teria sido tirado da conta do convênio para ir para a conta FOPAG para pagar o servidor. Mas que servidor foi pagado? Porque os servidores, de um modo geral, ficaram com 3 meses de salário atrasado. E teve servidor que ficou com 9 meses de salário atrasado. Eu digo e provo. Ficou com 9 meses de salário atrasado. Eu represento mais de um na justiça para receber os salários que ficaram atrasados. 9 salários atrasados. Todo mundo ficou com 9? Não, eu não estou dizendo isso para amanhã não dizerem, colocar palavras na minha boca. Eu não estou dizendo que todos ficaram, mas algumas categorias, alguns servidores e algumas categorias ficaram com até 9 meses de salário atrasado. Então, a segunda lorota que o dinheiro do hospital foi para pagar salário também não cola. Eu quero saber qual vai ser a próxima lorota para Palanque em relação ao dinheiro do hospital. Então agora é muito fácil dizer que o hospital não vai sair, que o hospital não sai nunca, que a gestão não vai construir hospital. Só que quem teve 12 anos com recurso, com oportunidade, com convênio para construir o hospital, não fez. E quem diz não sou eu não, quem diz é a Justiça Federal, o Ministério Público Federal. É só abrir o site da Justiça Federal da Paraíba, www.jfjustiçafederal.pb.jus.br, e colocar lá o nome dos gestores
que vão ver os processos que tem lá. Não foi por boa gestão, não. Ninguém é processado por boa gestão, não. Foi, pois não. Mais um minuto para concluir. Encerro antes de um minuto. Eu agradeço, presidente. Estão respondendo lá na Justiça, e eu não sei se vão ser absolvidos com nada, porque eu não prevejo o futuro, e é o Ministério Público Federal é quem dirá, e a Justiça Federal que dirá, mas estão respondendo lá por malversação de dinheiro público. Ou alguém vai dizer que é mentira. Porque rodou nos grupos aí de WhatsApp, que eu não tenho o nome, mas não sou cego, tem quem me mostre, a certidão zona positiva, com um nome lá bem grande, que responde a processo de improbidade administrativa. Ou vão dizer também que eu estou inventando. Então, essa questão do hospital, a gente tem que começar a explicar ao povo, porque vai parecer que o atual gestor ficou com dinheiro desse hospital. Muito obrigado, presidente, pela tolerância e paciência. Era só isso que eu queria colocar e dizer mais uma vez. Se nós formos comparar, vai ser desvantajoso. Então, a gente compara, mas sabendo qual é o resultado. Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria e força para colocar o hospital em funcionamento. Boa noite a todos. A palavra continua facultada com a palavra o vereador Rogaciano.